Olá pessoal, meu nome é Matheus Magalhães e sou um dos administradores aqui da página. E quero falar hoje de algo que é muito caro para mim, que é sobre a distinção lei e evangelho, como a gente pode falar de Jesus para as pessoas ao nosso redor, a partir dessa distinção. E a ideia é ser algo bastante espontâneo, tanto que eu não tenho aqui nenhum roteiro preparado para ficar consultando enquanto eu faço esse vídeo, então provavelmente eu vou acabar me enrolando um pouquinho para falar, mas o que vale é a intenção. E se você acha que isso vai edificar você, vai edificar outras pessoas, curte, compartilha, ajuda o projeto aqui do canal e vamos pro vídeo. Então, a Bíblia diz em Hebreus 9, versículo 27, que ao homem é destinado viver uma única vez e depois ser julgado. Agora, se você morresse hoje ou se Jesus voltasse hoje, você acha que seria julgado para a condenação ou para o paraíso? Ora, você pode muito bem dizer: Ah, eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou como um grande genocida, eu não quero enganar os outros, eu acho que eu mereço, eu acho que eu iria para o céu. Eu não duvido que você seja uma pessoa boa, eu até acredito nisso. A questão é: diante de Deus, será que você é uma pessoa boa? Você conhece a lei de Deus? Conhece os 10 mandamentos? Então, lá diz: não mentirás. Alguma vez você já contou alguma mentira? Lá diz: não cobiçarás. Alguma vez você já cobiçou algo de alguém? Seja o carro de alguém, a casa de alguém, a mulher de alguém? Lá diz para respeitar o pai e a mãe. Alguma vez você já desrespeitou o seu pai e a sua mãe? Certamente que já. Lá também, lá também diz: não matarás. Ah, você pode estar pensando: não, peraí, eu nunca matei ninguém, pelo menos isso. Mas Jesus diz no Evangelho: aquele que guarda ódio do seu irmão já o matou no seu coração. Agora, você acha que um assassino, um mentiroso, um cobiçador pode herdar o reino dos céus? E mais do que isso, a Bíblia diz, lá no livro de Tiago, que uma pessoa que transgrediu a lei em um ponto, transgrediu em todos os pontos. Ou seja, será que Deus, como um juiz, ele poderia salvar alguém que transgrediu em todos os pontos e ainda assim ser justo? Imagine comigo que estamos em um tribunal e uma pessoa está sendo julgada e ela é realmente culpada. Ela sabe que é culpada. E para tentar se excusar, se desviar da culpa, tentar se livrar, né, da condenação que é justa sobre ela, ela começa a contar para o juiz todas as coisas boas que fez na vida. Ah, não, seu juiz, quando eu era mais novo, eu participei de um projeto de caridade, eu fiz isso daqui, eu ajudei um amigo que estava passando necessidade. Você acha que um juiz que é justo, que vai aplicar a legislação, ele pode absolver uma pessoa que sabe que é culpado por causa das boas ações que ela fez depois? Certamente que não. Por isso que dizemos que o homem não é justificado por causa da lei. Porque a justificação nada mais é do que a absolvição, é o perdão dos pecados. E como uma pessoa pode ser perdoada de um pecado passado se ela pratica as leis? Ora, quando quebramos a lei, ofendemos a dignidade de um Deus infinito. Então, tudo que possamos fazer não vai conseguir reparar a ofensa que fizemos a um ser infinito. Por isso que diante de Deus ninguém é justificado com base na lei. Então, como podemos ser justificados? Como é que é a nossa situação então diante de Deus? Bom, a Bíblia diz que aquele que peca é escravo do pecado e que os nossos pecados nos fazem separação entre nós e Deus. E se somos separados da fonte da bondade, da fonte da virtude, da fonte da santidade, certamente não podemos ter em nós mesmos essa santidade, não podemos ter uma boa disposição no nosso coração para praticar as obras que realmente agradam a Deus. Então, trocamos a glória de Deus pelas coisas temporais desse mundo, por prazeres mundanos, pela busca por dinheiro, pela busca por fama, pela busca por felicidade, achando que nós estávamos sendo sábios, acabamos nos tornando loucos, começamos a agir um contra os outros, começamos a prejudicar os nossos irmãos, começamos a roubar, a mentir, a ter avareza, a ter cobiça. Então, todos esses pecados que se tem no começo não são exclusivos de você, não. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, todos nós nos colocamos diante de uma
posição mental desprezível, porque a gente desconsiderou a glória de Deus e trocou pelas coisas do mundo. A gente tenta buscar nosso senso de propósito fora da fonte da verdade. Então, simplesmente esquecemos a Deus e quisemos fazer o nosso próprio caminho. Agora, como pode Deus, então, querer demonstrar sua misericórdia para conosco? Porque a Bíblia diz que nós somos, por natureza, filhos da ira, nos subjugamos a Satanás, que agora tem um domínio sobre todas as pessoas que pecam. Ora, se todos nós pecamos, todos nós estamos debaixo do reino de Satanás. E estamos também debaixo da justa ira de Deus, que condena o pecado. E porque nós somos pecadores, nós somos merecedores da ira de Deus e do seu furor. Mas Deus, com a imensa misericórdia, com o amor que nos amou, temos vida juntamente a Cristo. Ele enviou seu Filho, seu único Filho, para vir ao mundo, para assumir a carne humana. Ele, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se encarnou pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e na própria encarnação ele começa a redimir a humanidade. Quando Deus se faz homem, quando a divindade se une à humanidade, a humanidade é curada. E durante toda a sua vida, todos os atos que ele pratica, ele o faz para santificar a vida humana. Ele passa por todas as fases do ser humano, santificando cada uma delas. Mas o mundo não reconheceu. O mundo que andava em trevas não reconheceu a luz. E porque isso estava também premeditado por Deus, os homens levaram Jesus à cruz. Levaram o autor da vida à morte. Mas não era os seus próprios pecados que ele estava pagando, eram os nossos pecados que ele estava carregando. Por meio da sua cruz, Jesus faz expiação pelos nossos pecados, ele perdoa toda a dívida que nós temos, ele cancela todo escrito de dívida. Por meio da sua morte, o autor da vida tira de nós a culpa, ele nos reconcilia com Deus. Porque o nosso pecado fazia separação entre nós e Deus, mas aquele que não tinha pecado, por nós se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E nós olhávamos para ele como se ele fosse abandonado por Deus, por ele ferido e aflito. Mas por meio daquela dor, por meio daquela humilhação, ele estava nos perdoando, estava nos purificando. E ele estava nos salvando, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. E muito mais do que isso, porque Jesus nos salvou, morrendo por nós, nós fomos feitos filhos de Deus, porque é da vontade de Deus que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna. E essa promessa também é aplicada para nós. E muito mais do que isso, muito mais do que morrer pelos nossos pecados, Jesus venceu a morte e com a sua morte ele derrota a morte. Ele leva cativo o cativeiro e ele traz vida aos homens. A sua ressurreição ao terceiro dia é também a esperança de que seremos ressuscitados com ele para a vida eterna. E agora, nós que estávamos alheios às promessas, estranhos ao povo de Deus, nós que éramos por natureza filhos da ira, nos tornamos herdeiros e filhos de Deus pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam Jesus Cristo e nele creram, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ora, e se somos filhos, também somos herdeiros da promessa que herdaremos a vida eterna, que nosso corpo e a nossa alma será redimido. E Jesus, depois de ressuscitar, depois de fazer expiação pelos nossos pecados, depois de nos salvar com sua santidade, com sua vida perfeita, de santificar a todas as fases da vida humana, ele foi assunto aos céus e está sentado à direita de Deus, Todo-Poderoso. E um dia ele virá para julgar os vivos e os mortos. Quando ele vier, ele salvará os seus, aqueles que creram nele, porque ele mesmo diz: aquele que crê em mim não está condenado, mas passou da morte para a vida. A Bíblia diz que nós, pela fé em Cristo, fomos justificados por tudo aquilo que a lei de Moisés não conseguiu nos justificar. Ora, porque a nossa imperfeição não permitia que nós conseguíssemos cumprir a lei. E mesmo se cumpríssemos, não faríamos nada mais da nossa obrigação.
Mas Deus, pelo grande amor que nos amou, se tornou homem em Jesus Cristo. Deus e homem. Ele, sendo perfeitamente Deus e perfeitamente homem, ele consegue redimir a dívida do homem e ele consegue oferecer uma satisfação de valor infinito que pode cobrir a infinidade dos nossos pecados. Então, toda aquela culpa que tínhamos, todo aquele abandono da palavra de Deus, toda a mácula do nosso coração foi redimida por causa de Cristo. Porque ele é perfeitamente Deus e homem, ele vai resgatar toda a humanidade e ele vai unir a divindade com a humanidade. Porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente nele podemos encontrar salvação. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é esse caminho que eu quero anunciar para vocês. Eu quero convidar você a desesperar-se de si mesmo e a confiar naquele que morreu por você, que ressuscitou para a sua justificação. Porque a Bíblia diz, se dizemos que não temos pecado, somos mentirosos e fazemos Deus de mentirosos. Porque todos nós pecamos. Como diz Agostinho, o maior pecado que eu tinha era não reconhecer que eu era pecador. Então, diante de Deus, dizer que a gente não é pecador, que a gente não precisa dessa salvação, é torná-lo Deus mentiroso. E como esperamos ser salvos se dizemos que o nosso Salvador é mentiroso? Mas Deus mesmo assim nos amou, mesmo quando a gente estava na incredulidade da nossa carne, mesmo quando a gente estava envolto nos prazeres desse mundo, voluntariamente escravos de Satanás e da ordem do mundo. Ele nos deu vida juntamente a Cristo. Ele enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é a mensagem que eu quero anunciar, é que com a sua ressurreição, ele nos dá também a promessa de que seremos redimidos, que ressuscitaremos com ele, que reinaremos para sempre nos novos céus e na nova terra. E essa mensagem maravilhosa, ela sempre apaixona o meu coração, que é uma coisa que eu reconheço que eu não sou merecedor da graça divina, mas que ele me perdoou gratuitamente, que ele me deu vida. Porque o salário do pecado é a morte que eu merecia. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação que é em Cristo Jesus. E essa mensagem agora, ela está disponível para você. Ela que era restrita aos judeus, o povo da aliança, nós que estamos alheios da aliança, não poderíamos reconhecer. Ele nos fez herdeiros das promessas da nova aliança que é em Jesus Cristo. E porque todo aquele que crê em Cristo é justificado e é transformado. E fomos feitos agora filhos de Deus, herdeiros com Cristo da vida eterna. E diante disso, eu queria convidar você se você ainda não conhecia essa mensagem, né, a aceitar esse grande amor que te amou. Como diz uma carta antiga que eu gosto muito, a Epístola de Agneto, depois de tê-lo conhecido, como não amar aquele que tanto te amou? E amando, você pode se tornar um imitador da sua bondade. E é isso que a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia diz, aquele que muito foi perdoado, muito ama. Então, se nós reconhecemos que fomos perdoados de toda a mácula, de toda a culpa, de toda a justa ira de Deus que cairia sobre nós, nós também vamos amar os nossos irmãos. E amando, nós vamos ser transformados diariamente à semelhança do nosso Salvador. Então, eu convido você também a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, pois essas são as palavras de salvação. Jesus diz, por que vocês gastam seu dinheiro, seu tempo com o que não é comida? Por que vocês trabalham para o que não o satisfaz? Ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Ele dá essa perfeita satisfação. Ele enche o nosso coração de amor e transborda de alegria. Ele dá à alma o que mais desejamos, a visão de Deus, o sumo bem, e podemos contemplar a Deus por toda a eternidade e também ser transformados à semelhança do nosso Salvador, para viver com Ele para sempre. Então, agradeço você que assistiu até aqui e abri meu coração, né, para falar com vocês. Um vídeo um pouquinho mais longo que o normal, mas tudo bem. Compartilhe com seus amigos, deixa um comentário o que você acha que poderia também ser abordado nesse assunto e o seu like. E eu agradeço. Deus abençoe.